Olá pessoal, você já parou para pensar que o seu nome tem a ver com o seu chamado? Hoje eu vou ler para vocês o livro de Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Se você olhar bem o chamado de Moisés, Moisés foi o libertador do povo de Israel do Egito. E Moisés, ele foi o líder do povo, né, durante muito tempo. E foi Moisés que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Que o Senhor falou: Moisés, tendo teu cajado. E o mar se dividiu ao meio. E você vê aqui que o nome de Moisés tem tudo a ver com o chamado dele, cara. Moisés, ele foi tirado das águas pela filha de Faraó. E assim o chamado de Moisés foi para transportar o povo até a terra prometida. E para isso eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho, cara. E mais à frente, assim, se você ler, você vai ver que quando o povo teve sede no deserto, o povo começou a murmurar, começou a reclamar. Então o Senhor virou para Moisés e falou: Moisés, bata na rocha, Moisés. Toque na rocha. Só que Moisés estava muito enfurecido. Ele pegou e bateu na rocha. Então, aí ali jorrou água. E o povo tomou aquela água e saciou a sua sede. Então você vê que a Bíblia nos mostra, muitas das vezes, que o nosso nome tem a ver com o nosso chamado. E pelo qual nome você tem sido chamado? Qual é o seu nome? Talvez o seu nome tenha tudo a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu me lembro, com um breve testemunho que eu vou contar aqui, que minha mãe conta para mim que ela, antes mesmo de casar, ela já tinha escolhido o meu nome. E no livro de Jeremias fala sobre isso. Jeremias 1:5 fala assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então aqui, pessoal, eu vejo que não foi minha mãe que escolheu o meu nome, mas sim o Senhor. O Senhor me chamou e me santificou desde antes de eu sair da madre da minha mãe. E ela falava que ela achava esse nome que ela colocou em mim muito lindo, que é Jean Carlos. E o significado desse nome é Homem do Povo Agraciado por Deus. É, a graça e a misericórdia de Deus, Deus perdoa. Esse é o significado do meu nome. E tem tudo a ver comigo, cara. Porque eu creio que o Senhor me chamou para as nações, cara. Eu creio que o Senhor me chamou para coisas grandes. Então por isso eu recebi esse nome. Não foi eu que escolhi a Deus, mas o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor escolheu a vós. Não somos nós que escolhemos Deus, mas é Deus que nos escolhe. Entenda isso. Se você tem um nome, às vezes você nem gosta do seu nome, mas procure saber qual é o significado desse nome. Porque às vezes ele tem tudo a ver, cara, com o teu chamado. Tudo a ver com aquilo com que Deus te chamou para ser, para fazer. E eu acredito que o meu nome tem tudo a ver com o meu chamado. As nações têm a ver com multidões. Eu tenho isso, eu tenho esse dom de fazer amizade. Onde eu chego, eu tenho o dom de fazer amizade. Então, muitas das vezes, eu estou andando na rua assim, muitas pessoas falam comigo. Aí eu vejo que o quê? Cara, que o meu nome tem a ver com o meu chamado. Você entende? E eu vou contar outro breve testemunho também sobre o nome dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, um casal, Benjamin e Clara. O nome Benjamin veio de um momento em que eu e minha esposa estávamos passando por um momento muito turbulento na nossa vida. E nós não sabíamos, cara, qual seria o nome da criança, né, que nós iríamos colocar. A gente não sabia nem o sexo, meu irmão. Que nós não tínhamos nem dinheiro para pagar o ultrassom. Me lembro disso, que demoramos até fazer o ultrassom, porque eu estava desempregado na época e o momento era muito delicado. E eu me lembro que Deus falou assim, ó, o seu filho é menino. E minha esposa escolheu o nome Benjamin, sem nem saber, cara, que era um menino. E quando nós fizemos a ultrassom, constou lá, um menino. Benjamin, o nome dele, bem amado.
Porque se você olhar na Bíblia, tem um homem que o nome dele é Jabes. E o Jabes significava o nome de dor. Porque a mãe dele colocou o nome dele de Jabes porque ela sentiu muita dor quando teve Jabes. E ela colocou aquele nome que ele carregava. E ele um dia ele fez uma oração a Deus, né? Tá escrito em Crônicas isso, que Jabes ele foi o mais ilustre de toda a sua família, cara. Você entende? Você pode carregar um nome de dor, um nome de sofrimento, cara, mas se você buscar Deus, cara, Deus muda o seu nome, cara, de sofrimento para alegria, de tristeza, cara, para riso. Porque quando Raquel teve Benjamim, ela iria colocar o nome de Benoni, porque quando ela teve o menino, ela faleceu. Logo após ela morreu. E Jacó não, Jacó mudou o nome, porque o nome dele seria Benoni, filho da dor, e se transformou em Benjamim, filho amado, exatamente o nome do meu filho. Porque foi um momento de muita dor pra gente, e Deus hoje ele transformou essa dor em alegria, porque o meu filho, cara, ele é muito amado, ele é muito abençoado. Meu filho, onde quer que ele chegue, ele é um destaque, cara. Meu filho na escola, o professor fala muito bem dele. E, cara, ele traz muita alegria pra gente, obediente. Uma criança, cara, excepcional, uma criança excelente, cara. Nunca imaginei isso. E a minha filha, né, e quando minha esposa ficou grávida, nós também não sabíamos o que era. Eu me lembro que uma vez eu falei assim com o Senhor, assim, ó, Senhor, se o Senhor um dia me dá uma filha menina, o Senhor vai escolher o nome. Mas só que eu tinha esquecido disso. Aí eu me lembro quando minha esposa ficou grávida, ela, ela botou os nomes lá, né, pra gente escolher os nomes. Aí eu me lembro que ela colocou alguns nomes lá e nessa eu orei com ela, falei pra Deus, ele escolheu o nome. E fui deitar, cara, na hora que eu deitei, assim, botou o travesseiro na cama assim, cara, ela ficou na sala e eu fui pro quarto. Quando eu coloquei o travesseiro na cama, cara, Deus falou assim, o nome da sua filha é Clara. Cara, não sabíamos que era menina, cara. E eu virei pra ela e falei assim, amor, o Senhor falou que o nome é Clara. Aí nós pesquisamos, né, o significado do nome. Clara significava luz, clareza, claridade. E o Senhor virou pra gente e falou assim, ó, vou trazer muita clareza de muitas coisas na vida de vocês. E a partir daquela menina ali, começou a se cumprir uma promessa na nossa vida que Deus fez pra gente lá atrás, cara. E outra, se eu contar pra vocês, cara, quando a gente pegamos o caderno, porque a menina rasgou o caderno, ela, bem espoleta, ela pegou o caderno e rasgou a página que tava. Qual era o primeiro nome que estava na lista? Clara, com C maiúsculo, cara. Você entende, cara, como é que Deus é? O seu nome, cara, ele tem muito peso. Então, isso hoje, eu fico olhando assim, o Senhor tá trazendo muitas coisas às claras mesmo, cara. Tá trazendo muitas coisas à luz, entendeu? Estamos perto de se cumprir promessas em nossas vidas e estamos passando por um processo, né? O processo nunca é fácil, cara. Mas se você desistir, você nunca vai saber qual é o propósito, cara. Então, viva o processo, cara, para viver o propósito. Não murmure, não abandone a presença do Senhor por conta disso. Eu tô passando, cara, por um momento muito turbulento na minha vida. Como já passei outras vezes. E eu tô seguindo em fé, cara. Tô seguindo em fé, porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes fazendo na minha vida. E voltando lá ao assunto do nome, entendeu? Então, cara, procure saber qual é o significado do seu nome, porque na Bíblia, Deus mudou o nome de muitas pessoas, cara. O nome de Josué era Oséias, mas o Senhor mudou para Josué. O nome Davi significa amados, e aquele cara era o quê? Muito amado pelo povo de Israel. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Porque o seu nome ele carrega um peso. Israel hoje é o nome de quê? De uma nação, nome de um povo que foi profetizado, um povo que foi prometido para um homem chamado Abrão, o qual Deus também mudou o nome.
Era Abrão, o Senhor acrescentou, virou Abraão. E o Senhor falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Deus iria mostrar a terra a ele ainda, irmão. Aquele homem, ele é o pai da fé, e o Senhor falou: Abraão, eu te tornarei o seu nome famoso. Até hoje, cara, você escuta o nome de Abraão, cara. É famoso até nos dias de hoje. Olha quantas gerações já passaram, cara. Eu, você, aí eu já tenho meus filhos, entendeu? E provavelmente meus filhos vão ter os filhos deles e vão escutar falar de Abraão, cara. Porque o Senhor tornou o nome daquele homem famoso, irmão. Você entende o peso do seu nome, você carrega um nome, cara. Você carrega um peso. Você está carregando, cara, algo extraordinário, meu irmão. Pelo que você quer ser lembrado. Por alguém que só sofre, cara. Por alguém de dor, por alguém de sofrimento. Ou você quer ser lembrado como ilustre, assim como Jabes. Cara, no livro de Crônicas, cara, eles param para falar de Jabes, cara. E Jabes foi o mais ilustre de toda a sua família, meu irmão. Assim é você, assim sou eu. O mais ilustre, meu irmão. Mais sublime, cara. Deus nos olha com um olhar de misericórdia, um olhar agradável, cara. Então não desista, cara. Procure saber qual o significado do seu nome. Se eu parar para falar aqui, Deus mudou o nome de Saulo, se transformou em Paulo, e aí, cara, aquele cara lá, ele escreveu, são 13 epístolas paulinas, meu irmão. Olha só o que aquele cara fez, meu irmão. Aquele cara pregou para os gentios, meu irmão. Paulo, meu irmão. Paulo, olha só. Paulo. Simão virou Pedro. Sobre ti edificarei minha igreja. Pedra. Cara, então, cara, o seu nome, ele carrega um grande propósito, um grande significado, meu irmão. Não despreze isso, cara. Não despreze o seu nome, porque foi o Senhor que escolheu o seu nome. Por mais estranho que ele seja, cara. Foi Deus que escolheu o seu nome. Põe isso na sua mente. E eu, particularmente, eu gosto muito do meu nome. Eu falo com minha mãe, cara, que bom que o Senhor te instruiu a colocar esse nome em mim, porque eu amo meu nome, cara. Assim como minha esposa, o nome dela é Joyce, que é joia rara, felicidade. E, cara, eu quero falar. E o nome da minha esposa é Joia Rara. Cara, exatamente a maneira que ela é, meu irmão. É uma joia rara, meu irmão. Mulher virtuosa, quem encontrará? Só o Senhor pode encontrar, cara. Então, o Senhor me deu uma joia rara e ela é uma raridade, cara, que ela tá passando, nós estamos passando por coisas, cara, que uma hora eu venho contar esse testemunho e ela tá ali do meu lado, cara, e eu pedi a Deus um dia uma esposa, né? Falei pro Senhor pra ele me dar uma virgem, mas isso é um outro testemunho que eu tenho que contar também. Tenho vários testemunhos pra contar, cara, de, de intimidade com Deus, né? De intimidade com o Senhor. Então, cara, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter um propósito na sua vida. Procure saber qual o significado do seu nome, porque o seu nome, ele tem a ver com o seu propósito. Não se esqueça disso, cara. Quando você estiver no momento de dor, lembre do seu nome. Lembre do seu nome, porque quando nós estivermos no céu, na Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que nós vamos receber uma pedra com um novo nome. E eu acredito que aquele nome tem a ver com o que você foi aqui na Terra. Se você for um perseverante, eu acredito que o seu nome vai ser perseverante. Se você teve muita fé, seu nome vai ser fé. Portanto, Abraão é conhecido pelo quê? O pai da fé. E isso foi imputado a Abraão como justiça. E eu acredito que o nome de Abraão lá no céu é fé. E o seu? Qual vai ser no céu? Qual o seu nome vai ser no céu? Porque derrotado não vai ser, porque derrotado é só no inferno, irmão. E no céu é lugar só de vencedores. Qual vai ser seu nome? Vencedor? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando o Cordeiro abriu o livro, estava lá, meu irmão. O livro, o seu nome está lá, escrito desde a fundação do mundo, meu irmão. Então, como que o seu nome é uma coisa aleatória? Nunca é. O seu nome carrega o seu propósito, lembre-se disso. O seu nome carrega um peso no mundo espiritual, cara. E o seu nome vai ser conhecido, cara. Faça o seu nome conhecido, cara, entre as nações, porque assim o Senhor quer fazer com você, com o seu nome. E assim Ele vai fazer com o meu nome. Lembre-se bem do meu nome, Jean Carlos. Eu me lembro que quando o Senhor ele me mandou sair do emprego, eu me lembro que quando eu falei que eu iria sair,
tinha porta nenhuma aberta, irmão. O pessoal pensava, tem alguma porta aberta e alguma coisa, você vai para outro serviço. Eu falei, não, não tem nada aberto, só que o Senhor mandou eu sair. E eu vou sair, e eu vou obedecer ao Senhor. Foi difícil? Claro que foi, porque como que eu iria viver? Tenho 2 filhos, tenho uma esposa. E mesmo assim, cara, eu fui perseverante. Eu falei lá na empresa, pedi para sair, eles me mandaram embora. E eu falei com aquele pessoal da empresa que eles iriam escutar falar do meu nome. E eles debocharam de mim, meu irmão. E eu sei que Deus vai fazer o meu nome muito importante sobre essa nação, cara, sobre outras nações. E eu creio que eles escutarão falar muito do meu nome, cara, porque aquele que me prometeu, ele garante. Então lembre-se disso, cara. Tenha fé no Deus, tenha fé no Senhor Jesus, porque o Senhor nos garante a vitória. Valeu? Fique com Deus e um forte abraço. E deixo uma mensagem para você. Pelo que você quer ser lembrado. Valeu.